E vai terminar muito, muito bem esse dia lindo, pois estamos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo vocês, queridos ouvintes, vocês que estão chegando agora aqui. Esse é o Portal da Cura e eu sou Paty Kovacic, com a ajuda aqui do meu amigo Jean. Estamos ao vivo transmitindo da Avenida Paulista esse programa que vai das 5 às 6 e que tem a proposta de convidar vocês para uma conversa mais leve, um bate-papo que eu sempre falo que é do bem, do amor, para procurar, assim, luz, né? Transformar as nossas situações, né? Esses desafios que vivemos, mas principalmente trazer a coragem para decidir mudar. E um pouco do programa, aliás, ou muito do programa hoje vai ser sobre isso, né? As situações que vivemos, essas dores ou traumas que inevitáveis na nossa vida, mas que se tornam sofrimento e se prolongam. E quando a gente vê uma luz e uma oportunidade de mudar, eles se repetem. Então, por que escolhemos sofrer desta maneira? Será que escolhemos? Quais são os motivos e o que eu posso buscar como motivação para fazer essa mudança, né, nessa situação? E aqui com a receitinha, né, e com o gostinho da Paty Kovacic, eu convido vocês para pensarem sobre essa mudança através da alegria. Então, vamos decidir, né, mudar a situação do sofrimento através da alegria. Não vou taxar como felicidade, porque aí fica muito complexo e a gente tem a facilidade muito grande como ser humano, né, racional, de complicar qualquer situação. É uma coisa muito louca. E para conversar sobre isso, eu trouxe aqui um querido amigo. Ele é terapeuta, psicanalista, conhecido por aí como médico da alma, porque ele toca lá bem no nosso profundo. Felipe Boni, ele já com a voz dele doce, vai trazer muito da experiência, da bagagem dele, para a gente poder explorar um pouquinho mais esse assunto. E já convido desde já para vocês que se identificarem com esse assunto e quiserem dica, quiserem dividir a sua história, para também ajudar outros ouvintes a ligarem aqui ao vivo na rádio e participar conosco, comigo e Felipe Boni. O telefone da Vibe é 3262-4490 ou 3171-0221. Todos são muito bem-vindos aqui na rádio, mas também são muito bem-vindos para seguir esse papo comigo ao longo da semana. Pode ser através do meu WhatsApp. Anota aí, eu falo de São Paulo, então é 11 95595 5465 95595 5465 ou através dos canais digitais. Eu, como Paty Kovacic, estou presente no Instagram. Aliás, estou ao vivo aqui no Instagram com a turminha, para quem quiser ver os nossos rostinhos nesta tarde. Também estou no Facebook, e aí a gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook da Vibe Mundial. E no YouTube. No YouTube você vai conseguir conferir essa entrevista aqui a partir de segunda, como as anteriores. Então, desde aqui do começo de 2022, trouxe alguns temas para ajudar a gente a mexer um pouquinho dessa poeira e transformar este ano. Então, já falamos aqui sobre espiritualidade esse ano, falamos sobre organização financeira. Semana passada falamos um pouquinho sobre autoconhecimento com tarô e hoje com Felipe Boni a gente vai explorar um pouquinho mais essa análise crítica nossa própria sobre esse sofrimento, sobre essa escolha, esse caminho. Antes disso, eu quero fazer um último convite para que vocês possam acessar e conhecer um pouquinho mais a história do Estevão Kovacic. Então, esse convite que eu faço é o motivo principal pelo qual estou aqui na rádio com vocês todos os sábados, em fevereiro já eu completo 2 anos aqui na Vibe, passa voando, então eu pude viver essa pandemia através da rádio com vocês. E o convite é para conhecer um pouquinho mais a teoria, a pesquisa e tratamento de Estevão Kovacic, que carinhosamente chamamos de método Kovacic. Ela é destinada a todos os pacientes que vivem a doença câncer e ela realmente traz uma esperança, ela traz um caminho, um alívio e uma oportunidade física para a gente poder recuperar a saúde, transformando a trajetória da doença. Então, Estevão tinha o objetivo de encontrar a origem da doença e foi através da radiestesia e de uma desordem natural, então, que acontece no meio ambiente, que ele encontrou essa resposta e pôde, então, assim, da mesma forma e de forma sutil, sem efeitos colaterais e ainda hoje ofertada de forma gratuita, pôde mudar as condições orgânicas das pessoas que têm essa doença, possibilitando que o próprio organismo que tem essa capacidade consiga, então, se recuperar, consiga, então, encontrar a cura dentro
das restrições que ele possa, né, estar vivendo. Isso considerando a própria doença, com as suas distintas manifestações, ou o tempo da trajetória de tratamento médico que essa pessoa está vivendo. Mas eu acho que vale muito, muito a pena vocês, ouvindo aqui pela primeira vez, ou explorarem um pouquinho mais, se já ouviram falar sobre isso, conhecer um pouquinho mais da história e das possibilidades. Lá no YouTube, no meu canal, além da teoria, tem também todas as orientações para vocês acessarem, tá, os pontos de atendimento, os terapeutas voluntários que trabalham com isso, e depoimentos, porque é muito bom a gente ouvir a história de outras pessoas e se identificar com elas. É bem importante e é por isso, e a minha maior motivação de estar aqui é essa, é abrir um pouquinho meu coração, abrir o coração dos meus convidados e que vocês possam se identificar com tudo isso e encontrar o caminho certo para a situação que vocês estão vivendo, porque é muito singular. O seu desafio é único, a forma com que você reage também é, e os caminhos são diversos. Então, vamos explorar as possibilidades, as oportunidades, até a gente encontrar o nosso cantinho nesse mundo, não é, Fê? É isso aí. Então, eu já aproveito para dar as boas-vindas para o Fê. Eu vou dar aqui um beijinho aqui pro pessoal rapidinho. Fê, ó, Maurício que está aqui, Antônia, a Rosmeire, pessoal do YouTube, participem, liguem, conversa com a gente. Fê, seja muito, muito bem-vindo, Felipe Boni, ele, mais uma vez, terapeuta holístico, integrativo, como a gente fala, psicanalista, e o nosso querido médico da alma. Eu espero que você seja bem-vindo por mim e por todos que estão em casa, Fê. Bom, boa tarde, né, a todos. Mais uma vez quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui. Acho que já deve ser talvez a minha terceira ou quarta... Terceira ou quarta vez. Terceira ou quarta acho. vez, né, que eu venho aqui no seu programa, e sempre uma super alegria. Eu tenho muito prazer em falar, né, para as pessoas. Eu gosto muito de trocar ideias. Acho que muito provavelmente comecei a trabalhar com o que eu faço hoje justamente porque eu gosto de estar com as pessoas. Então é uma delícia poder estar aqui e falar sobre esse assunto, né, que toca a todos nós de alguma forma, né, a todos os nossos corações. Você sempre contribui muito, Fê, por isso que você está aqui hoje de novo e vai continuar trabalhando comigo. Eu convido, também aproveito para vocês conhecerem um projeto que a gente participou junto, que é da Waking Talks. Lá o Fê conta a história de vida dele, o momento de despertar, fica aí a dica para vocês conhecerem um pouquinho mais dele. Mas aqui hoje o desafio que ele topou nesse convite é falar sobre o sofrimento, né, Fê? Por que a gente escolhe sofrer? Né, quando a gente tem outros caminhos para mudar. E aí? Por que a gente insiste tanto na dor, né? Porque não é gostoso, mas dá um trabalho danado para mudar? O que acontece com isso, hein? Acho que a primeiríssima coisa que a gente tem que abordar, né, falando sobre sofrimento, falando sobre dor e o porquê que a gente escolhe, né? Acho que você usou a palavra certa, escolha, tem tudo a ver com esse tema. Que é o seguinte, né? A gente já cresce num meio em que nós aprendemos as coisas de uma forma muito pesada, né? A vida, de alguma forma, a gente vai aprendendo um monte de condicionamentos e padrões e formas de existir que estão muito ancoradas no peso das coisas, né? Então, assim, parece que o sofrimento ele tem uma equivalência até maior do que a alegria, né? A gente gosta da alegria, a gente vai atrás da alegria, mas a gente aprende com os nossos pais através da forma que eles vivem a vida, né? E das pessoas que estão à nossa volta. E aí a criança, dentro da sua inocência, vai perdendo essa capacidade, né? De perceber as coisas de uma forma leve e vai entendendo a vida como se fosse uma luta, como se fosse uma coisa um pouco mais pesada, um pouco mais difícil. Eu tenho, para mim, que tudo começa a partir daí, né? É na infância mesmo, é onde você recebe realmente essa primeira carga, digamos assim, de informação, né? Esse primeiro condicionamento, quase. Exatamente. É um condicionamento, é isso. Exatamente. Eu, por exemplo, além de ser psicanalista, né, além de trabalhar como médico da alma, eu também dou cursos, né? E um dos cursos que eu dou é o curso de barras de Axis. E dentro das barras de Axis, uma das coisas que a gente fala é exatamente isso, que as pessoas elas estão acostumadas com o peso das coisas. Elas estão acostumadas e condicionadas ao peso das coisas. Então, assim, você viveu uma vida inteira dessa forma. Então, como é que você vai sair disso? Como é que você se liberta disso? Sim. Sabe que te ouvindo, Fê, é engraçado, porque parece que a gente gosta da alegria, né? Gosta de um carinho, uma farra, tal, gosta desse movimento, mas a gente tem uma tendência a se conectar muito mais rápido com o sofrimento,
ou com a notícia mais pesada do que outras coisas. Então, quer dizer, se a gente se condicionou a esse peso, como você descreveu, e que eu adorei, porque a vida parece que ela é pesada, parece que você não consegue sair ali de baixo porque ela tá pesada. A gente também consegue se condicionar rapidamente a ter uma ação-reação de alegria? A gente consegue mudar isso? Você citou a barra de Axis, mas na lógica, como que funciona isso na cachola do ser humano? Então, na lógica, basicamente o que acontece é o seguinte, né? O que acontece? O ser humano, de uma forma geral, aprende segundo aquilo que ele está vendo, né? Então, imagina a criança ali, até os seus 7 anos, que é mais ou menos onde você recebe todo o teu condicionamento básico para que você possa ir para a vida. Você aprende tudo a partir daquilo que você está vendo. Você vê, obviamente, a parte alegre, claro, legal, bacana, felicidade, mas você aprende tudo. Então, assim, de um modo geral, se a gente for para dentro das casas, dos lares brasileiros, e não só dos brasileiros, mas mundo, né, o ser humano está muito acostumado a batalhas, né, a uma coisa... É ancestral isso. Sim, sim. Né? Então, a gente vê isso muito. E aí Só você... alcança alguma coisa com muita luta. Exatamente. E daí o que acontece? Você acaba valorizando isso. Né? É como você não tem... Quando você é muito, muito pequeno, você ainda não tem juízo de valor sobre as coisas. Então, você não julga o que é bom e o que não é. Tudo é uma informação. Então, o que você está vendo, você repete. Eu vejo isso com a minha filha. Minha filha vai fazer 3 anos e ela repete tudo. Às vezes ela vira e fala assim, dodói, e ela não está sentindo absolutamente nada. Entende? Então, assim, ela está repetindo o quê? Alguma coisa que ela ouviu, que com certeza não foi na minha casa, mas assim, ela ouviu isso em algum lugar. E ela fala dodói para chamar uma atenção, talvez? Às vezes para chamar uma atenção, né? É engraçado esse negócio, né? Outro dia eu estava estudando sobre isso, e é engraçado que eu estava estudando mesmo, antes mesmo de você me convidar e antes mesmo da gente falar sobre esse tema. Para você ver, porque era por estarmos aqui falando sobre. Pois é, né? E você sabe que tem uma expressão alemã, eu não vou saber agora o nome, porque é um nome super estranho, mas tem um termo para isso, para esse apego ao sofrimento que o ser humano tem. Ah, é? Então é como se a gente valorizasse isso. E cientificamente, em Nova York, há um tempo atrás, foi feita uma pesquisa e colocavam-se 2 situações sempre distintas, né? Então as pessoas eram expostas a imagens de alegria e de sofrimento. E às vezes colocadas em situações em que elas viam digamos assim, pessoas mais ou menos na mesma situação, só que uma era uma pessoa que já tinha nascido rica, que já estava com a vida um pouco mais ganha, né? E a outra um pouco mais sofrida. As pessoas sempre tendiam a se conectar com o sofrido. Com o sofrido. Então é uma coisa muito maluca, né? Quando a gente está na estrada, por exemplo, você vê um acidente qualquer, qual que é o normal, o comportamento natural das pessoas? Elas param para assistir o acidente. Elas param para se conectar. Por que as pessoas conectam tanto com notícias? Para quem não sabe, eu sou jornalista também, né, de profissão. Ah, é? Tem um currículo longo esse rapaz. Por isso que eu convidei para conhecer sua história lá no Waking Talks. Exatamente. Então, assim, no jornalismo, se você vai ver, o que é feito o jornal? Ele é feito de notícias ruins, basicamente. Tem sempre uma notícia, alguma coisa boa, tal? Tem. Mas 90%, para não dizer mais, né, é tragédia, é sofrimento, é drama. Se a gente for pensar, por exemplo, nas literaturas, no cinema, o que funciona sempre? Os dramas. Sim. Então, a gente... É um condicionamento coletivo mesmo, é um condicionamento muito maior do que simplesmente a gente gostar da dor. Sim, né? sim. Sabe que aqui na Vibe tem um jornal que eles chamam Jornal da Boa Notícia. Eu acho que toca em meia hora, talvez, né, Jean? De hora em hora, Jornal da Boa Notícia. Eu acho isso maravilhoso, porque eles trazem o que está acontecendo de bom. Ações boas, né? Grupos bons. Então, acho que a gente precisava... talvez seja uma forma de disciplinar e de trazer um olhar para as pessoas para buscar mais isso, não é? Não é que a gente não tenha... Mais uma vez, né, turminha? A gente está aqui trazendo, né, possibilidades de uma nova visão dos caminhos que vivemos, do comportamento que temos. Não é que a gente não tem que saber de tudo que acontece, ou boa parte que acontece que afeta a sociedade que a gente vive. Mas, aquela história, né, Fê? Se eu tomo conhecimento de um fato, eu preciso passar um tempo com esse fato se eu tiver um poder de ação. Ou desejo de ação ou poder de ação.
parar na estrada, brincando com o exemplo que você deu, e ficar assistindo um acidente, né? Sem favorecer, pelo contrário, o que vai acontecer, Fê? Vai começar a juntar carro, outro carro vai bater, aí alguém vai passar mal, porque alguém já estava indo para ter algum cuidado, alguém já estava no limite do horário. Então, quer dizer, se ater àquele fato, que você possa, de fato, favorecer ele, né? Gerar alguma ação positiva, né, Fê? Não sei, é um pensamento que me veio aqui. Não, e é isso, né? E assim, para mudar, Paty, o processo é consciência. Então, assim, 50% de toda transformação é você ganhar consciência sobre uma coisa. E acho que é muito fundamental que, enquanto indivíduos, né, a gente possa fazer uma reflexão e entender que a gente tem naturalmente esse condicionamento ao sofrimento. Que a gente está condicionado a essa vontade de ter uma dorzinha, sabe? Sim. Porque é engraçado isso. Você sabe que as crianças, de modo geral, principalmente quando você tem casas em que tem mais de uma criança, né? Cada criança, ela assume para si um crachá. É como se ela tivesse... Daquela forma, ela se identifica, ela se valoriza, ela enxerga o valor dela, inclusive, dentro do seio familiar. Então, por exemplo, tem a criança que, de repente, o crachá dela é a boazinha. Né? Tem pessoas, por exemplo, que tem aquele crachá do doente. Tem a pessoa que tem o crachá do encrenqueiro, entendeu? E assim vai. Só que se você vai ver que, assim, as notícias boas, eu até gostaria de ver os dados desse, né? Eu gostaria de entender qual que é o Ibope desse programa, por exemplo. Do Boas Notícias? Do Boas Notícias, porque notícias boas costumam não dar tanto Ibope, por incrível que pareça. Sim. Sim, mas sabe que aqui no... Bom, eu tenho um retorno bom, né? Dos programas que eu já fiz com você, outros programas, eu tenho programas muito bons. E, às vezes, eu tento trazer, como você sabe, uma abordagem mais leve sobre alguns paradigmas, né? Alguns estigmas que as pessoas vivem. Mas, mais uma vez, não é desrespeitando os momentos das pessoas, mas tentando procurar um novo olhar. E sabe o que eu percebo, Fê? Toda vez que tem uma história, porque o pessoal que me acompanha sabe, vem muito depoimento, vem pessoas que realmente tiveram, sabe, a oportunidade de mudar essa trajetória e tempo de vida para fazer diferente, né, Fê? E mais ainda, depois que fez, tempo de vida para seguir essa ressignificação. Enfim, toda vez que a história é um pouco mais sofrida dentro dos valores de quem ouve, o Ibope estoura. Então. Eu recebo centenas de mensagens, é sério. E tá certo, eu fico feliz porque favoreceu essas pessoas. Mas será que a gente não consegue gerar mudança de uma forma diferente? Fê, tem uma ouvinte aqui, que é uma querida amiga também, que está acompanhando a gente, escreveu aqui sobre a barra de Access que você citou. E ela colocou aqui que ela concorda, né, com o que você falou, que aprendemos que não só que só conseguimos através do sofrimento, e se não for, não tem valor o que a gente conseguir, se não for através do sofrimento. E que quando aprendemos a viver na leveza, a vida fica muito mais feliz e muito mais fácil de viver. E ela comentou aqui que hoje, inclusive, é dia global da barra de Access. Tava sabendo? Hoje é. Obrigada, Karina. Obrigada, Gê. Boa tarde, turminha. Não, muito legal, muito legal. Hoje é o dia global das barras de Access, né? E, inclusive, muito legal estar aqui porque eu penso que escolher facilidade na vida, tudo é uma escolha, na verdade, né? A gente escolhe sofrer, a gente escolhe ser feliz, a gente escolhe tudo. Mas a gente pode escolher a facilidade, a gente pode escolher a leveza. Tá tudo ao nosso alcance. Só que para isso você tem que estar assim com um certo desapego para soltar aquele jeito de ser que você está acostumado. E o que é esse apego? O que a gente se apega? São várias razões, né, Paty? Joga os nomes aí. A gente se apega, por exemplo, porque a gente conhece daquela forma, né? Então, por exemplo, se eu aprendi, é o que eu estava falando agora há pouco, eu aprendi a ser desse jeito. Então, de repente, a vida vem e me apresenta uma coisa um pouquinho mais leve, mas eu não estou acostumado, meu Deus do céu, como é que eu vou encarar algo que eu nunca vi? Que eu não estou acostumado, entende? Como é que eu vou, de repente, me permitir receber mais carinho, mais afeto, que nem agora foi meu aniversário, né? 2 dias atrás. E aí eu percebi um dia ou 2 dias antes o quanto eu estava ainda assim meio reticente de, não sei, acho que eu estou querendo ficar sozinho. Mas chega no dia que todo mundo começa a te ligar e mandar mensagem. Você quer celebrar, quer bagunçar. É uma delícia, né? É uma delícia. Mas parece que a gente tem um apeguinho, entendeu? A essa sofrência. Sim. Então o seu medo é que chegasse seu aniversário e ninguém fosse te ligar.
Eu nem cheguei a pensar nisso, mas é uma coisa meio que a gente valoriza essas coisas. Você pensa, por exemplo, em dinheiro, né? Quando a gente pensa em dinheiro, a gente fala qual o valor, qual o peso que tem essa moeda, que tem esse trabalho que eu estou executando. Então, percebe como está sempre atrelado com uma questão de peso? Sim, A questão as nossas questões? sim. E não precisa, né? Essa é a grande questão. A gente não precisa escolher o peso. Do ponto de vista, assim, quando eu olho, pelo menos pela psicanálise, né? O Freud dizia que a gente tem uma coisa chamada princípio do prazer, que o ser humano, ele tem uma tendência a buscar o prazer. Diz que, pelo menos era o que o Freud dizia, né? Que o ser humano, ele busca o prazer. Legal, né? Mas por que a gente não consegue, então, se realmente ter esse casamento com prazer? O que falta, entende? Para que você case com prazer e se desconecte um pouco desse sofrimento, né? Desse peso, dessa dor que às vezes a gente fica querendo carregar com a gente. E aí você falou de barra de axis, mas também tem uma coisa, Fê. Você pode me falar, assim, dos preceitos da barra de axis, mas tem uma coisa que eu aprendi com o pessoal da constelação familiar, é que a gente realmente tem essa tendência de trazer essa crença, né, que vem dos ancestrais, como você já citou, né, que a gente é condicionado conscientemente na infância, mas você já carrega uma carga aí na hora que você vai nascer, que é o do inconsciente coletivo, né? Então, tudo veio através, como você falou, de batalhas, guerras. Sim. Então, o guerreiro, o vencedor hoje, é o cara que, de fato, tem um brilho a mais. Mas o que me preocupa, Fê, é o seguinte: todo mundo fica nessa batalha esperando uma grande vitória, só que talvez a vitória que você criou como expectativa você não alcance, mas para outros você já é um vitorioso no sentido de que você alcançou coisas que são simples, mas já são boas, né? Só que o grande lance, não alcançando aquela vitória que você esperava, né? Ou sempre postergando a alegria porque você nunca vai alcançar, então também é um condicionamento, você sofre muito no sentido de saúde física, mental, mas você deixa de aproveitar as pequenas oportunidades do dia a dia, né? Você deixa de explorar melhor os seus relacionamentos. Então, aqui você citou, né, da sua filha, que fala do Edói, né? Então, a Nath, a sua esposa. Então, você vai deixar de desfrutar o melhor que você poderia ser na presença de cada um desses, que é único, né? A sua relação com sua filha é única, a sua relação com a sua esposa é outra, a relação comigo é única. Então, cada oportunidade de encontro ela é diferente, né? E se você fica parado nesse padrão, né, Fê? Nesse valor de que tem que ser sofrido e sempre resgatar isso, o que mais esses encontros poderiam te oferecer de positivo, né, de evolução, que você não está desfrutando porque você está voltando para aquela crença, para aquele valor que você tem que ter aquele comportamento. Então, dentro da barra de Axis, que você citou, a Karina aqui que está acompanhando a gente citou também, como que você olha e como que você age dentro de um conceito ou dentro de um mecanismo mesmo para mudar esse comportamento mental da pessoa, assim? É assim que se fala? Não sei. Então, é legal falar sobre as barras, né? A gente está, inclusive, hoje no Dia Mundial das Barras. O que eu acho bacana, por exemplo, nessa ferramenta, nessa técnica, é que ela trabalha de uma forma totalmente não cognitiva, né? Então, por exemplo, quando você recebe as barras de Axis, né? Quando alguém vai e toca os pontos da sua cabeça, você não tem que ficar pensando para poder mudar as suas sinapses neurais, né? Então, isso é automático. Na verdade, o nosso natural é a alegria, é o prazer, como o próprio Freud já dizia, né? O princípio do prazer. A gente tem a tendência a buscar o prazer. Só que o nosso condicionamento cabeção, a nossa parte mais programada, acaba buscando o quê? Aquilo que a gente aprendeu. E normalmente a gente aprendeu o quê? Aquilo que os nossos pais receberam dos seus antepassados e assim foi indo, que é batalha, sofrimento, luta, né? Sempre coisas assim muito pro lado do pesado. Como a gente aprendeu a valorizar o pesado, a gente busca isso. Mas, por exemplo, a Barras, ela tem essa capacidade de desprogramar. Então, quando você tem os seus pontos tocados, que são os pontos da cabeça, são 32, né? Esses pontos, eles vão liberando, na verdade, essas memórias, né? Todo o nosso condicionamento, ele está armazenado nas nossas sinapses neurais. Sim. Que, na verdade, enfim, cientificamente isso é comprovado, né? E as barras, elas promovem essa liberação. Quer dizer, possivelmente você consegue olhar para aquele fato,
né, de uma forma consciente, né, assimilar ele, mas não se conectar emocionalmente com ele para você poder reagir na sua vida, né? Mais ou menos isso. Mas olha, Fê, Sim, eu vou te dizer vai algo. lá. Puxei esse gancho aqui, mas a gente está chegando no final da primeira parte do programa, então convido vocês, ouvintes, que nos acompanharam até aqui para seguir aí. Espera mais 2, 3 minutinhos, pega uma água, pega um chá e volta para seguir esse papo aqui comigo, Paty Kovacic, no Portal da Cura. Até já. Puxa. E vai terminar muito bem esse dia e essa tarde, porque estamos aqui de volta com o Portal da Cura. Então, seja bem-vindo de volta, quem já estava conosco. E quem está chegando agora, eu sou Paty Kovacic, falo aqui direto da Vibe Mundial, junto com meu colega Jean, queridíssimo, que me ajuda aí toda semana a colocar os nossos vídeos no YouTube para poder alimentar, né, esse nosso canal, para poder propagar mais tudo aquilo que a gente conversa aqui na rádio. E a nossa conversa tem a proposta aqui no Portal da Cura de ser sempre mais leve, buscando novos caminhos e especificamente o melhor caminho para você. É você que vive a sua vida, né? A sua essência é singular. Então, você que sabe aonde aperta o calo, né? Aonde dói. Então, nem toda história fará sentido, nem toda solução vai servir para você. Mas uma coisa, meu amigo, minha amiga, meus ouvintes, que eu incentivo é que vocês não parem de procurar um caminho que conforte você enquanto você não tiver esclarecido exatamente de quem é, ou não entender exatamente por que você vive essa situação, porque você vive a dor que você está vivendo, sentindo, né? E o porquê essa dor muitas vezes se torna um sofrimento e se prolonga por tanto tempo na sua vida, por anos, sem talvez o poder da mudança. Quando aí você percebe que o poder da mudança vai da sua coragem de olhar para isso e decidir, então, cessar isso. E aqui eu indico sempre a pitadinha da alegria e do amor para mudar essa situação, sim. Então, vamos recondicionar nossa cabeça e nosso coração para agir e reagir aos fatos com mais leveza e com mais alegria. E para falar sobre isso aqui conosco, né, que a gente já explorou bastante esse assunto aqui, hoje, na primeira parte do programa, está o Felipe Boni, é um querido amigo, já fizemos outros trabalhos juntos, dentro e fora da rádio. Ele é terapeuta holístico, integrativo, psicanalista e médico da alma. Então, eu gosto de colocar o médico da alma por último, porque no final, o que nós queremos, se buscamos alegria e leveza, é ir mais profundo, é explorar um pouquinho mais a nossa essência, quem sabe através da espiritualidade, quem sabe, né, ouvindo nossos anjinhos e permitir que a vida flua desta maneira. Mas antes de voltar com o papo aqui com o Felipe, eu lembro vocês que os nossos telefones estão abertos para receber a sua ligação, então sentiu no coração, participa aqui da conversa, enriqueça um pouquinho mais aqui conosco, liga ao vivo aqui na Vibe. O telefone é 3262 4490 ou 31710221. Quer seguir esse papo depois comigo? Pode me escrever no WhatsApp, eu retorno assim que possível, ou me mandar mensagens através aí dos canais digitais. Então, eu sou Paty Kovacic, eu estou no Instagram aqui ao vivo com a turminha também, estou no Facebook da Vibe, no meu, e no canal do YouTube você pode acessar todas essas informações e um pouquinho da minha bio, toda a minha história também tá por lá, e podem me mandar um WhatsApp, tá? O telefone é de São Paulo, então é 11 95595 5465 955 955465. O telefone da Vibe é 3262 4490. E o último convite que eu faço de coração e de uma forma muito amorosa e orgulhosa, até digo, para vocês visitarem o canal, o site da Associação Estevão e Maria Kovacic, conhecerem um pouquinho mais a história de Estevão Kovacic, da sua pesquisa, tratamento, se dê a oportunidade de encontrar um caminho diferente, leve, trazendo a possibilidade de recuperação para o corpo, para todo o organismo, quero dizer, daquelas pessoas que possuem a doença câncer. Então, se você está vivendo, se uma pessoa amada, querida sua, estiver vivendo, ou simplesmente para vocês conhecerem a grandiosidade, né, o poder que a natureza e o simples nos permite de viver bem, viver com saúde, conheçam essa história. Então, no site aemk.org.br, vocês podem acessar toda essa história e também todos os pontos de atendimento no Brasil e ao redor do mundo, tá? Eu, especificamente, com o grupo de voluntários, atendemos em São Paulo, no metrô Santa Cruz. Me mande um WhatsApp se tiver dúvida. E no meu canal do YouTube, vocês conseguem acessar alguns vídeos que falam sobre a teoria da pesquisa, contam um pouquinho como que funciona esse tratamento, né? É uma aplicação de uma energia natural? Como assim? Meio confuso.
Não sei. Vai dar uma olhadinha, confere lá, sem efeito colateral. Pode ser utilizado em qualquer momento da trajetória da doença, em qualquer tipo de manifestação e também, com certeza absoluta, durante o tratamento médico. Não tem a interferência, tá? Não traz nenhum prejuízo. Pelo contrário, o que a gente vê na nossa experiência é que os pacientes que caminham juntos, integrados, né, com a medicina, né, tradicional e a medicina natural, então, proposta por Estevão Kovačić, eles têm melhores resultados. Então, se der a chance de conhecer essa história, acessa lá, me escreve com relação a qualquer dúvida que tiverem. Não durmam com dúvida com relação a nada, gente. É muito bom uma alma inquieta, não é, Fê? Eu digo que é a base da transformação, né? Se você não tiver uma inquietude, você não faz nada, você não sai nem da cama. É isso aí, Felipe Boni, seja muito bem-vindo novamente aqui e vamos seguir essa prosa. É bom, né, a gente ter estímulos para, como você falou, para sair da cama e se mexer. Mas aí o nosso tema hoje, ele é um tanto quanto polêmico, porque é um confortozinho, né? Mais cedo eu postei, é gostoso quando a gente consegue resolver um anseio, mas é muito difícil a gente largar a mão da muleta. Postei mais cedo por isso. Então, me fale e nos conte aqui para os nossos ouvintes, né? Que comodidade, que conforto, que quentinho é esse que faz a gente desejar o sofrimento e não reagir para sair dele, hein, Fê? Então, né, Paty? Bom, mais uma vez, gratidão por estar aqui. Tem algumas pessoas que estão me acompanhando aqui, eu até queria dar um oi para eles, mas enfim... Então mande beijinho. Posso? Claro Vou que mandar pode. um beijo, então. Onde que essa turminha tá? Essa turminha... Bom, tem muita gente aqui em São Paulo. Quero mandar um beijo especial aí pro pessoal do Terra, do Reino de Cristal, que delícia. Jornada, Silvio, Rodrigo, todos vocês aí que estão ouvindo. Gratidão aí pela audiência. Sabe de uma coisa, Paty? Eu queria falar sobre uma questão que eu acho que é super importante, né? Quando normalmente eu estou atendendo, como psicanalista, como médico da alma, e alguém vem, por exemplo, justamente para querer mudar uma situação, seja para emagrecer, para, por exemplo, olhar para uma dor existencial que a pessoa está trazendo, ou qualquer coisa do tipo, a primeira coisa que eu, de alguma forma, faço com que a pessoa enxergue, né, ou pelo menos estimulo ela para enxergar, porque eu não faço nada, né, na verdade eu estimulo, é para que ela enxergue a mentira que ela está contando para ela. Para si mesmo. Exatamente, para si mesmo. Porque a grande questão é o seguinte, enquanto você não enxerga, enquanto você não se dá conta de uma história que você está contando para você, você não muda uma situação. Enquanto você não se dá conta, por exemplo, às vezes uma pessoa vem e fala assim, nossa, mas eu estou numa situação que é horrorosa, eu não sei como mudar, eu não sei o que fazer, eu não sei como me libertar desse sofrimento e eu não consigo mudar. O que eu faço? A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, normalmente, é o que você está ganhando com isso? E aí, normalmente, a resposta é nada. Por incrível que pareça. A resposta é sempre mais ou menos a mesma, principalmente quando é algo ruim, né? Algo que a pessoa justamente está querendo mudar. Ela acha que ela não está ganhando nada. Mas o fato é o seguinte... a sua bateria está... Morrendo. Está morrendo. Mas o fato é o seguinte, se você não se dá conta do ganho secundário que você está tendo com uma determinada situação, você não tem capacidade de mudar. E para você se dar conta do ganho que você está tendo com alguma coisa, você precisa se dar conta, às vezes, de uma mentira que você está contando para você. Então, acho que esse é um ponto muito importante, Paty, muito importante, e que é uma chavinha de transformação que fica aqui para quem está ouvindo esse programa hoje. Porque, assim, você quer mudar qualquer situação na sua vida, por exemplo, estou com um problema financeiro, estou com dificuldades no meu relacionamento afetivo, estou com um problema de trabalho, estou com qualquer coisa do tipo, estou sofrendo por qualquer situação que seja, começa a se dar conta do que você está ganhando com aquilo. O que essa situação está dando para você? Porque, às vezes, você está tendo, por exemplo, a atenção das pessoas. Às vezes, você está tendo carinho, você está tendo afeto, você está... Que nem estava contando da sua cachorrinha, né? É mais ou menos isso, sabe? E o ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Sim. Então, é uma tendência natural nossa. Sim. Agora, Fê, percebendo isso, então, quando a pessoa fala, não estou ganhando nada...
E ela começa a perceber, não, peraí, eu tô sim. Eu tô ganhando a atenção da minha amiga, eu tô ganhando o carinho do meu marido, ou eu tô ganhando a sopa da minha mãe. Alguma coisa tá ganhando aí. E aí, eu preciso sofrer tudo isso para ganhar o carinho de alguém que tinha que ser natural? É esse o ponto que eu tenho que pensar? Esse é um ponto para ser pensado. Aham. Porque aí você começa, justamente, né, a reflexão, a capacidade do ser humano de refletir sobre as questões, faz com que ela comece a perceber coisas que antes estavam ocultas. Porque a hora que você começa a ganhar consciência sobre uma determinada situação, sobre um padrão, um condicionamento que você está vivendo, aí você, opa, peraí. Então quer dizer que eu estou agindo dessa forma? Uhum. Então quer dizer que para ter atenção, para ter carinho, para ter afeto ou qualquer coisa do tipo, eu preciso ser assim? Uhum. Né? E a hora que você começa a se questionar, a mudança começa a acontecer ali. Né? É o princípio, né? Claro, a gente sempre está, assim, dependendo de um padrão comportamental que você está exercendo, às vezes uma vida inteira, você está tão habituado àquilo que você vai precisar, obviamente, de muito... Sabe, é como se você... É como academia, sabe? Às vezes, para você sair do... Uma determinação. Precisa de uma determinação, Uhum. exatamente. Precisa de uma disciplina. Ser bem perseverante naquilo, porque É. agora, Fê, pensa, se de repente eu percebo que eu tô sofrendo muito para conseguir algo, que é um carinho, uma atenção que deveria ser natural daquela relação, o que acontece, consequentemente, a partir deste momento que eu começo a me reposicionar, é que eu corro o risco daquela relação chegar no fim. Talvez seja esse o medo da pessoa? Às vezes é. Às Uhum. vezes é, porque, por exemplo, outro dia, uma pessoa que passa comigo e tal, veio me perguntar assim, ela falou, olha, e talvez algumas pessoas que estejam ouvindo aí se identifiquem, né? Ela falou assim, eu passo o dia inteiro com saudade do meu marido. E aí, quando ele chega em casa, eu não consigo olhar na cara dele. O que que acontece? Ah, eu quero saber o que acontece. Me conta. E Não é o aí, meu caso, mas me não, conta. eu sei que não é seu caso. Aliás, você está muito bem acompanhada, né? Ele te mandou beijinhos. Manda um beijo para ele, um abraço também. E aí a resposta que eu trouxe para ela foi assim, na hora que me veio, né, e que foi natural, é assim, com quem você acha que você está casado, de fato? É com a pessoa que você conheceu? Ah, Entende? Porque às vezes esse óculos, né, essa lente cor-de-rosa que a gente quer colocar na nossa forma de enxergar o mundo é justamente o que está impedindo a gente de mudar. uhum, Às vezes aquele relacionamento, no caso ali, já está tão desgastado e tão acabado e você não percebe isso. Entende? sim. Por quê? Porque você quer continuar enxergando aquilo que você quer. E isso, às vezes, está te prendendo no sofrimento. Com certeza, com certeza. Levando assim, só para um outro ambiente, para as pessoas entenderem um pouquinho mais, essa ilusão, se assim eu posso dizer, Fê, também pode acontecer, por exemplo, num trabalho que você está exercendo. Você criou uma ilusão de algo que você queria conquistar e você fica anos sofrendo num local, né? Ou com baixas condições, ou com relacionamento hostil. E para poder sustentar uma imagem, um ganho que não existe, não é? Pode ser também isso? Em ambientes Ganha. de trabalho, em que outros ambientes pode acontecer esse tipo de ilusão? Isso pode acontecer em tudo na vida, na verdade. Todos os tipos de relacionamento, né? Lembrando que a vida basicamente é relacionamento. É. A gente se relaciona com tudo. A gente se relaciona com o nosso próprio corpo, a gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com, enfim, trabalho, né? Tudo. Então, basicamente, por exemplo, vamos puxar para nós. Né? Às vezes vamos supor que nem eu tô um pouco acima do meu peso, tal, gostaria de estar mais magro. Uhum. Por que que eu não consigo mudar? Me Entende? conta. Qual é o ganho que eu estou tendo em estar exatamente do jeito que eu estou? Qual é o tipo de proteção, de defesa que eu acho que eu estou tendo? Né? Foi a pizza que você comeu ontem à noite. Foi a pizza, pois é. Eu nem comi pizza. Ontem, mas comi esses dias. Mas qual que é esse ganho? Por que a gente descompensa dessa forma? A gente descompensa, Paty, por N razões, mas basicamente, assim, sempre tem um ganho por trás. Então, assim, às vezes o ganho de você estar num trabalho que você não está mais feliz é você estar com o seu salário pago. Tá. Entende? Com aquele valor que está entrando na sua conta todos os meses. E aí você fala, não, eu não vou mudar porque eu não quero correr o risco, né, de uma transformação, eu não quero passar pelo processo de insegurança, sei lá, N razões que às vezes te fazem você não dar o passo em direção àquilo que você de verdade
tá buscando na vida. E isso é difícil mesmo, né? Porque aí a gente está pensando numa vida material que temos, né? Precisamos do recurso para poder seguir vivendo com o mínimo de segurança, o mínimo de saúde. Então é bem difícil, mas às vezes também dar esse primeiro passo, Fê, abre para um universo que prepara algo que tem sinergia com você, né? E tem uma coisa que acho que é importante dizer, que é o seguinte, né? A natureza do ser humano, ela tende sempre ao mínimo esforço no sentido de poupar energia. Então, tudo aquilo que a gente faz de forma automática, poupa energia pra gente. Imagine se você, por exemplo, a gente está acostumado, para quem dirige, né? Se você tivesse que toda hora pensar como é que você vai fazer todo aquele mecanismo do dirigir, né? Trocar marcha, imagina a quantidade de energia que isso ia gastar. Ia ser totalmente estressante. Né? Ia ser totalmente estressante. Então, qual que é o nosso natural? É fazer as coisas que nos poupam energia, que são as coisas que a gente já está acostumado. Uhum. E isso, às vezes, é um vilão, né, para a mudança. Porque mudar exige que você dedique atenção para aquilo, que você se condicione a uma nova forma de ser, a uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir. Né? Então, o natural do ser humano é economizar energia. Eita, ser humano Tem preguiçoso. a ver com sobrevivência isso. Ser humano é preguiçoso. Na hora do intervalo, Vini, você estava falando aqui pro Fê, a gente conversa de uma forma consciente, uma forma calma, mas se colocando nessa posição também, né, Fê, de perceber aonde a gente está acomodado, como você falou aí de questão de peso e tal, mas em qual ponto que a gente precisa reagir. E realmente reagir exige gastar essa energia que você falou, que por questão de sobrevivência a gente mantém, mas o medo de não ter o sucesso já traz um sofrimento anterior ao fato que chama ansiedade, né? E aí a gente começa a achar que o medo de não ter sucesso é até mesmo maior do que o medo que a gente está vivendo, né, hoje, o sofrimento que a gente está vivendo hoje, e aí cria aquela ideia que você falou da ilusão, né? Fê, você consegue lembrar de alguma história recente, algum paciente que você acompanhou que teve, assim, uma mudança importante esse ano? Alguma história legal de atendimento? Por exemplo, essa história que eu trouxe agora há pouco, né, dessa cliente, é um caso desses, né? Então, assim, para que ela, na verdade, é interessante porque ela foi até o meu consultório querendo emagrecer. Uhum. A questão dela, ela achava que tinha a ver com emagrecimento, mas na hora que a gente realmente começou a mergulhar profundo e olhar realmente com um pouco mais de clareza e com profundidade para a história, pode-se perceber que a questão não tinha nada a ver com o emagrecimento. O emagrecimento era só um mecanismo de defesa. Na verdade, no caso, né, a gordura, enfim. Era só uma forma que ela estava usando para se defender de uma situação e de questões que ela se sentia, de certa forma, agredida, né? Que ela não se sentia contemplada, amada, desejada. Né? Então, digamos que assim, o processo dela hoje esteja nesse lugar dela enxergar as coisas que ela não estava querendo enxergar. Sim. Então, você acha que ela descompensava ali para colocar ali a razão dessa ausência de amor, essa ausência de sinergia entre o casal? Sim, e às vezes, assim, né, aquilo que a gente quer... Eu tenho uma coisa legal nas terapias, né? Eu adoro essa frase que é assim, o problema nunca é o problema. Essa é uma frase clássica enfim, que eu aprendi na terapia, né? E eu acho muito legal porque, assim, normalmente quando a pessoa vem, ela acha que ela está chegando por uma determinada questão. Aquela nunca é a questão que a pessoa está buscando. Sim. Né? E tem uma outra coisa, assim, eu sou um estudioso da neuropsicologia, né? Eu gosto muito da neuropsicologia. E na neuropsicologia a gente diz o seguinte... não existem problemas, o que existem são erros de percepção, é a forma como a gente percebe que é equivocada. Sim. Então, você quer mudar qualquer situação, você quer sair de um sofrimento, você quer se libertar, às vezes, de uma condição que você está vivendo que está difícil, se permita a uma nova perspectiva. E a Access fala muito sobre isso, né? A gente falou das barras agora há pouco. As barras, na verdade, é um grande convite a novas perspectivas. Muito legal, muito legal. E sabe que nessa linha, ontem a gente estava falando sobre o programa de hoje e você falou uma coisa muito legal, que é quando você percebe a responsabilidade que você tem
né? Então, percebendo o problema, a responsabilidade que você tem em mudar isso, e você chamou de autorresponsabilidade. Então, o que a gente está aí quase chegando na reta final do programa, eu queria que você explorasse um pouquinho mais. O que seria essa autorresponsabilidade, Fê? Olha, para mim, Paty, autorresponsabilidade diz respeito a você olhar para a sua vida e você literalmente assumir a sua história em todos os aspectos. Assuma a sua alegria, assuma a sua tristeza, assuma a sua conta bancária do jeito que ela está hoje, a tua vida financeira, né, em outras palavras, o trabalho que você está exercitando, ou seja, é você olhar e falar assim, bom, ninguém me colocou nessa situação, eu me coloquei. Tá. Fui eu que fiz essa escolha, mesmo que de forma inconsciente. Estou vivendo uma situação terrível. Fui eu que me coloquei aqui. Porque enquanto você se colocar na situação da vítima, enquanto você ainda achar que existe uma vítima ali em você, em algum lugar, lembra que a vítima precisa necessariamente ser salva. Quem é que vai salvar essa vítima? Se não você mesmo. Se não você mesmo. Uhum. Né? Então, a autorresponsabilidade diz respeito a você olhar para a sua situação e falar assim, bom, vamos supor, né? Tô acima do peso, o que eu posso fazer de diferente? Tô num trabalho que eu não tô feliz, legal, o que eu posso fazer de diferente? Né? Ou seja, se você começa a assumir tomar a vida nas suas mãos, né? E eu gosto muito disso porque, assim, tem uma coisa muito legal dessa história do assumir a vida, Paty, que é assim, existe uma distinção bastante grande entre as pessoas que assumem a própria vida e aquelas que suportam a vida. Porque é o natural, ou seja, se você não está assumindo a sua vida, isso quer dizer que você está suportando ela. E o problema do suportar a própria vida é que pode beirar o insuportável. Imagina você suportar um relacionamento que você não está mais feliz depois de 15 anos. Sim. O que isso pode virar? Sim. Né? O que pode acontecer com você chegando no seu limite, né, psíquico, imagina com o outro, emocional. Exatamente. Emocional. É muito tenso. Fê, estamos aqui na reta final mesmo do programa, e eu fico aqui te ouvindo, eu fico imaginando os ouvintes, como eles estão, o que eles estão aproveitando ou não. Eu recebi aqui alguns beijinhos da Clarice Silva Santos aqui do Facebook, Elias também agradecendo aqui o tema. Espero que vocês estejam aproveitando, e eu queria deixar o seu canal de contato desde já, antes da gente encerrar o programa, para as pessoas seguirem conectadas com você. Me fala, primeiro, os seus canais de contato, o seu telefone e também o que você anda aprontando para 2022, né? Porque você sempre tem uma agenda mais pesadinha. Pesadinha não, vou ter que trocar. Uma agenda cheia de alegria e oportunidades de aprendizado. Então, você faz cursos, você tem encontros, né? Foi presencial ano passado, mas pode ser que tenha em grupos também esse ano. Como que tá a agenda aí do Felipe Boni? Bom, deixa eu dar meus contatos aqui para o pessoal primeiro, né? Então, assim, para quem quiser me seguir, obviamente, né? No Instagram eu tô como Felipe Boni Oficial. Legal. Boni é Boni, tá? Felipe Boni Oficial no Instagram. Eu também tenho um canal no YouTube, então dá para me seguir por lá. Sim. Para as pessoas que eventualmente quiserem atendimento, seja como psicanalista, como médico da alma, barras e outras tantas ferramentas que eu trabalho, pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp direto, 11 São Paulo, né? 11 98397 1252. Repita. 98397 1252. E o meu site é felipeboni.com. Ô Fê, e a sua agenda, em que vai ter esse ano? Vai ter curso? Eu vou começar agora a 9ª temporada de um programa que eu estou fazendo, um programa via Zoom, que se chama Level Up. Já é a 9ª temporada, eu fiz 8 meses seguidos o ano passado, né? Finalizou dia 31 de dezembro. Eu vou começar agora essa 9ª temporada no comecinho de fevereiro. Então, é uma forma das pessoas irem ganhando consciência sobre as questões que elas estão vivendo. E ali eu uso várias ferramentas de terapia integrativa, né, terapia holística, para que elas possam mudar as questões que elas estão vivendo. Então, eu vou começar agora em 1º de fevereiro. Quem tiver interesse, enfim, me manda mensagem. E continua via Zoom? Continua via Zoom. E aí você consegue ter práticas, então, aí ao longo dessa vivência, e você sai já com as ferramentas Você sai, assim, todos os dias eu faço uma chamada, né, que eu trago algum tema específico. Depois eu uso ferramentas energéticas para justamente destravar, né,
quebrar com as barreiras, com as limitações e sempre com uma prática do dia. Então, todos os dias a pessoa sai com uma prática para ela exercitar. Que eu acho que é importante. Se você não tiver prática, você não vai para lugar nenhum. Esse é o ponto. Se você não coloca, né, em movimento do lugar, você não vai sair, né, Fê? Exatamente. Conheci você através da sua história, através do nosso amigo Cauê Riz, que manda um beijo pra ele no Awaken Talks. Depois a gente pôde trabalhar aqui na rádio juntos. Tive vivências com você ano passado que foram transformadoras. Então, a mesma energia que você trouxe pra minha vida de transformação, eu desejo a você e a todo mundo que tá nos ouvindo. Então, agradeço pela oportunidade de hoje, que estamos chegando no final do programa. Agradeço a vocês, ouvintes, que nos acompanharam até aqui. Desejo que vocês tenham desfrutado dessa conversa. E me manda mensagem, me mande pitaco, me mande sugestões para novos assuntos. E espero vocês aqui conectados comigo no Portal da Cura. Mais uma vez, sábado que vem, das 5 às 6 da tarde, ao vivo. Um beijo grande no seu coração e até lá. Valeu!